A teoria fotoquímica de Champman foi criada em 1930 e foi a primeira a ser apresentada para explicar a formação do ozônio atmosférico. Como a gente disse nas aulas anteriores, nós temos uma camada de ozônio e agora nós vamos explicar como se forma esse ozônio a partir do oxigênio e da radiação solar. São quatro as reações mais importantes, né? Ou seja, nós temos a reação 1, que nada mais do que é o nosso fóton, HV, se vocês lembram das aulas de Física 4, onde se estuda o quantum, a física quântica, o quantum de luz, que é o fóton, mais tarde foi chamado de fóton pelo Einstein. Mas esse HV aqui é a equação da energia do fóton. Então, H vezes V vai dar a energia do fóton. Um pacotinho de energia, o fóton da luz. Então, esse aqui é o fóton de luz do comprimento de onda. Esse símbolo aqui significa... É uma outra aproximação. Se você calcular certo aqui, vai dar 242,4 nanômetros, né? Essa energia de fóton corresponde à radiação de comprimento de onda. Essa reação é denominada fotodissociação do oxigênio, que ocorre a uma altitude de 50 km. Como você já sabe, você já pode vir aqui localizar aonde que nós estamos. Esta reação de fotodissociação acontece mais ou menos aqui na estratopausa, em 50 km. Onde a radiação ultravioleta é quase toda absorvida e a temperatura atinge cerca de 280 kelvins, né? Então aqui entre 40 e 50, nós temos o máximo de temperatura da nossa estratosfera e aqui temos a camada de ozônio. É por isso que essa região tem um acréscimo de temperatura, entre outras coisas também, tem um acréscimo de temperatura por causa dessa fotodissociação, essa absorção desse fóton por esse oxigênio molecular aqui, ó, tá vendo? Fóton reagiu com um oxigênio molecular que deu origem a uma dissociação desse oxigênio molecular em dois oxigênio atômico. Essa absorção gera uma temperatura, um resíduo que é a nossa temperatura em torno de cerca de 280 kelvins. Lembrando que não existe graus kelvins, tá? É só Kelvin. Lembre-se aí das nossas aulas de física 2, até física 1 aprende um pouco. Depois nós temos uma segunda reação. Esta reação é a que basicamente forma o ozônio. É uma reação de colisão envolvendo três partículas. Você pode ver uma, duas, três partículas. Uma partícula é o oxigênio atômico, este aqui, que colide com uma molécula de oxigênio. E uma partícula catalítica, que vai acelerar vai avançar a reação, tornará mais rápida. Depois, o resultado dessa reação, como eu já disse, é o próprio ozônio, mas o resíduo da partícula catalítica. E aqui se absorve energia também. É capaz de absorver energia essa liberada na reação. Nós temos uma terceira reação, essa daqui, que na verdade ela que destrói o ozônio. Essa reação apresenta a fotodissociação do ozônio. Então aqui a gente tinha a fotodissociação do oxigênio. Percebe que o comprimento de onda é diferente. O comprimento de onda necessário para dissociar o oxigênio é diferente do comprimento de onda necessário para fotodissociar o ozônio, em virtude da presença suficiente
de oxigênio molecular entre 15 e 30 quilômetros. Então, aqui, ó, 15 e 30 quilômetros, um pouquinho acima da tropopausa. O oxigênio atômico liberado nessa reação, aqui, oxigênio atômico liberado nessa reação, pode voltar a combinar com o oxigênio molecular, formando o ozônio novamente. Lá, formando o nosso ozônio a partir de outras reações. Essa reação 3, ela representa uma principal fonte de aquecimento da camada entre 15 e 30 quilômetros aqui. Ademais, ao absorver intensamente a radiação ultravioleta, o ozônio exerce efeito protetor. É esta reação que nos protege da radiação do Sol, um efeito protetor permitindo a vida na Terra. Nos níveis mais elevados da atmosfera ocorre a destruição do ozônio, resultante de colisões com o oxigênio molecular. Como a gente pode ver aqui, oxigênio atômico, como a gente pode ver aqui a reação 4. Essa reação 4 ocorre em níveis mais altos da atmosfera e é ela que destrói o ozônio que está em excesso. Mas o que protege, a reação mais importante é a reação que nos protege da radiação solar num determinado comprimento de onda que nos causa danos mais severos, que é essa reação 3 da fotossociação do ozônio. Obviamente, essas 4 reações envolvendo a formação e a destruição do ozônio ocorre simultaneamente na atmosfera, tudo ao mesmo tempo. Pela teoria de Chapman, o número de moléculas formadas é exatamente igual ao número de moléculas destruídas. Isso é muito importante de ser lembrado. O número de moléculas formado é exatamente igual ao número de moléculas destruídas. É nosso equilíbrio da nossa atmosfera. É por isso que quando o homem começa a soltar muito ozônio, isso entra em desequilíbrio, tá? Porque a gente tem outras fontes de formação de ozônio sem ser a fotodissociação, sem ser o que já existe na natureza. A gente chama isso de equilíbrio fotoquímico. De acordo com a teoria fotoquímica, né, essa daqui, é de se esperar que todo o ozônio seja máximo na região equatorial, que por sua vez é mais exposta à radiação solar e pode haver mais fotodissociação de oxigênio e mais produção de ozônio nessa região, e mínima nas latitudes polares. O que ocorre, entretanto, na realidade, é exatamente o inverso. Então, se descobriu uma resposta para isso. Foram ver se a teoria fotoquímica estava errada, não estava errada, e tentaram descobrir, então, uma resposta para essa disparidade entre a realidade. E essa resposta foi encontrada, e o que ocorre é que, uma vez que o ozônio é produzido nas baixas latitudes, né, a 0 graus, que é o nosso equador aqui, é transportado meridionalmente, no meridiano, para as latitudes mais altas, aqui em 60 graus, mais perto dos polos, pela uma circulação denominada Dobson-Breuer. Dobson-Breuer é uma circulação que então pode responder dessa disparidade da quantidade de ozônio que existe na nossa atmosfera no Equador e nas altas latitudes. Aqui, ó, o fluxo de ozônio indo meridionalmente para os nossos polos pela circulação de Dobson-Breuer. E nós temos aqui algumas climatologias, podemos chamar isso de climatologia, não sei, mas é um ciclo, uma distribuição espacial, né, e temporal de concentração total média de ozônio.
aqui é o campo latitudinal anual, os meses aí a latitude, e aqui nós temos um perfil sazonal, um pouco mais fácil de ver, né? Lembrando que todas essas medidas aqui, 260, 280 aqui, são em Dobson. Um Dobson são 10 micrômetros, então você já pode fazer a transformação aí em casa sobre o que nós estamos falando agora e as unidades que nós vamos falar. Então, que conclusões nós podemos tirar? Constata-se que a concentração de ozônio nas latitudes equatoriais, aqui, latitude zero, latitudes equatoriais são sempre 0 graus, é mínima, um pouco menor que 240, 260 Dobsons, DU. Se a gente fazer a transformação aqui, vamos fazer a transformação sobre... Então, nós temos que um Dobson é igual a 10 micrômetros, certo? E quanto é 250, que a gente disse que no Equador é menor que isso? 250, para a gente está fazendo isso para a gente fazer uma comparação depois de quanto em milímetros é essa camada de ozônio. Então, se a gente pega aqui 250 Dobson e transforma ele, a gente quer transformar ele aqui em micrômetros. Se a gente fazer aqui produto em cruz, 1 vezes x igual a 250 vezes 10, 2.500. 2.500. Micrômetros. Lembrando que micrômetros, micrômetros, desenhar com o mouse é muito ruim. Micrômetros é 1 vezes 10 a menos 6. Para transformar isso em metros, é só fazer essa multiplicação. E depois temos que transformar em milímetros, que é 10 elevado a menos 3. Fazendo todas essas transformações, nós conseguimos chegar aqui, nós temos 2,6 milímetros. Milímetros de camada de ozônio no Equador sazonalmente. Fica abaixo disso, do 2,50, né? 2,6. Aqui, na verdade, se for 250 DU, vai ser 2,5. Se for 260 DU, vai ser 2,6. Tá? O que isso significa? Vamos desenhar aqui para entender melhor. Se a gente pegar uma coluna do ar no Equador, vamos pegar aqui uma coluna do ar no Equador. A coluna vai estar com moléculas de ozônio na região do Equador esparsamente. Todas separadas, assim, flutuando no ar. Moléculas de ozônio. Mas, se a gente comprimir essa molécula de ozônio, lembrando que a gente está a 0 graus e com uma pressão de 1013,25 HPa de pressão. Então, nessas condições aqui, 0 graus Celsius e com 1013,25 HPa, nós conseguimos comprimir a coluna de gás e, com isso, comprimir a coluna de moléculas de ozônio a uma altura no Equador que seja menor que 2,6 milímetros. Então, a gente teria uma coluna de 2,6 milímetros de ozônio se a gente tivesse essas condições de pressão e temperatura
no Equador sazonalmente, né? Isso aqui pode diminuir abaixo de 2,6 aqui no Equador. Você vê aqui no gráfico que isso se traduz exatamente nisso, 2,5, 250, 260 DUs ou 2,5, 2,6 milímetros aqui no 0 graus, na latitude 0 graus, que é o nosso Equador. Em todos os meses, né? Aí varia, os meses outubro, janeiro e julho. Mas na média fica em 2,260 DU nessa coluna aqui. Outras considerações é que, de modo geral, o hemisfério norte apresenta mais ozônio que o hemisfério sul. Você pode ver aqui, quanto a latitude vai ficando 30, 60, 90, nós chegamos no hemisfério norte, aqui o N de norte. Então, o hemisfério norte concentra-se mais ozônio nessa camada de ozônio do que o hemisfério sul. Com outras particularidades entre os dois hemisférios, claro. Isto é, embora a máxima concentração do ozônio ocorra no início da primavera, você pode ver aqui na questão dos meses, em ambos os hemisférios, no norte é o mês de abril e no sul é o mês de outubro, né? Aqui, mês de outubro. Os valores de concentração máxima varia. E no hemisfério norte, o máximo é 440 DU, e no hemisfério sul, a máxima não ultrapassa 360 DU de ozônio total, isso lá para outubro. Quanto à distribuição latitudinal em ambos os hemisférios, a maior concentração ocorre a partir de 60 graus. Você pode ver aqui 60 graus latitudinal, lá bem perto dos polos, por causa daquela circulação que a gente já explicou aqui, né? Outra característica interessante que a gente pode tirar desses gráficos é a variação sazonal do ozônio nas diferentes faixas geográficas do globo terrestre. Como se vê, principalmente nesse aqui, né? Na região equatorial, o ozônio é praticamente constante em todas as estações, em torno de 240 DU, como a gente já fez aqui a nossa coluna de ozônio transformada, em contraste com as latitudes médias, de 30 a 40 graus, e as altas, de 60 a 90 graus, onde a variação sazonal é pronunciada, varia muito aqui, ó. Pode ver que em janeiro, né? Em abril, o hemisfério norte apresenta bem mais ozônio, muito mais ozônio. Tem aqui uma amplitude de fazer 440 menos 280, você acha a amplitude de variação de ozônio. Então, aqui em abril, a gente tem uma variação maior e comparada a outubro. A outubro, no hemisfério norte, chega a 280, enquanto em abril chega a 440 de ozônio na camada de ozônio. E no hemisfério norte também ocorre essa variação maior, comparado ao Equador. Houve muitas, em décadas passadas, muito antigamente, lá em 1900, 1980, muitos debates acerca da redução de parte da camada de ozônio, que foi amplamente divulgada como um buraco na camada de ozônio, que na verdade é uma situação definida quando a concentração de ozônio fica abaixo de 220 DUs, ou seja, 2,2 milímetros se a gente fazer essa transformação que a gente fez aqui. Não é um buraco, mas é uma rarefação da camada de ozônio, produzido pela ação de algumas substâncias químicas lançadas na atmosfera, como o óxido de nitrogênio, o NO, e a clorina, o Cl. O óxido de nitrogênio é liberado em explosões nucleares e por aviões supersônicos, enquanto a clorina é derivada dos clorofluorocarbonetos, especialmente o freon
11, que é o CFCl3, e o freon 12, que é o CF2Cl2, ainda usados em sprays e em sistemas refrigeradores. Os freons são inertes na ausência de radiação ultravioleta, ou seja, lembra que a gente estava estudando lá os gases inertes na atmosfera, que eles têm um tempo de resistência muito grande, então esses freons são inertes também na ausência de radiação ultravioleta de comprimento de onda menor que 0,210 micrômetros. À medida que sobe na atmosfera, entretanto, os freons são fotoquimicamente destruídos pela radiação ultravioleta lá em cima da atmosfera, liberando a clorina, que é a semelhança que igualmente junto com o óxido de nitroso, os dois, né, destrói cataliticamente, ou seja, é uma reação catalítica, é mais rápida do que o normal, o ozônio, numa sequência de reações do tipo essas aqui, ó. A nossa clorina reage com ozônio e acaba dissociando ela em uma molécula de oxigênio e em carbono. E mais clorina também. Nessas reações ocorre a destruição pela radiação ultravioleta, liberando Cl. Após o famoso protocolo de Montreal, em 1987, as indústrias têm substituído os freons por hidrofluorocarbonetos, os HFCs, e os hidroclorofluorocarbonetos, que são os HClFCs, que apresentam menor tempo de residência na atmosfera, são menos gases inertes, portanto são menos danosos à camada de ozônio. No entanto, é importante frisar isso, existem, entretanto, pesquisas que atribuem a variação da concentração do ozônio a causas essencialmente naturais, relacionadas principalmente aos processos de transporte de massa e energia no planeta.